Então, gente, hoje nós vamos falar uma coisa importante para vocês. Por que é que a terapia de casal não vai salvar o seu casamento? Por que não, Cris? Eu vou tirar os comentários para que eu possa realmente focar e trazer para vocês tudo o que veio na minha cabeça, todas as coisas que pintaram hoje e que eu resolvi compartilhar com vocês, ok? Então vocês vão mandando os aviõezinhos, enche de coraçõezinhos, eu sei que vocês estão recém chegando aqui na live, vão chamando o pessoal, porque eu vou falar para vocês por que a terapia de casal não vai funcionar para o teu casamento. E a primeira coisa é porque o que salva o casamento é você. É você que salva o teu casamento. E todas as pessoas que eu vejo que seguem o meu método, que seguem o meu programa, elas têm uma coisa em comum. Elas decidiram ser protagonistas da sua história. Porque muita gente vem à terapia de casal, vem à terapia convencional, mas vem como que terceirizando a responsabilidade. A pessoa chega para terceirizar a responsabilidade dela. E aqui na live, ou nos poucos momentos que eu tenho aqui com vocês, eu mostro o caminho. Eu mostro o caminho. Mas tem pessoas que elas pensam assim, eu vou entrar na terapia e aí meu casamento está salvo. É mais ou menos quem vai na nutricionista e diz assim, ó, eu vou na nutricionista e aí eu vou emagrecer. Ou eu me inscrevi na academia e tudo está salvo. Mas a pessoa não se compromete. A pessoa não se compromete a seguir os passos que tem que seguir. A pessoa não se compromete em fazer o que tem que fazer. Isso é muito ruim, porque a pessoa acaba desacreditando e acreditando assim, olha, nada dá certo para mim. Não sei se vocês já pensaram isso, mas as pessoas dizem assim, nada dá certo para mim. Eu já tentei uma porção de coisas. E, Cris, eu já tentei várias coisas, mas nada funcionou. E aí você pergunta assim, você fez como tinha que ser feito? Você seguiu um método. Você teve uma intenção verdadeira de fazer aquilo? Porque as pessoas, quando me dizem assim, Cris, eu quero resgatar o meu casamento, mas eu não vou dar meu braço a torcer, eu vou ficar de mal, eu vou dar um gelo, ou eu vou continuar com as disputas porque eu não abro mão de que eu tô certa. Tem como resgatar? Não tem como resgatar. A live é mostrar o caminho, né? E não é mostrar o caminho. Aqui eu dou pequenas dicas, não é como um programa, não é como um método que você segue passo a passo, né? Onde você aprende o que tem que fazer de A a B, quer dizer, do início ao fim do que você precisa. Mas de nada adianta se tu não tem iniciativa, se você não tem atitude. E eu conheço muita gente com atitude, que não espera vir vontade, não espera ser, como eu diria, se de alguma maneira convencido, a pessoa diz para ela, eu decido por emagrecer, eu decido por salvar o meu casamento, eu decido por melhorar a minha conta bancária, eu decido por progredir no meu trabalho. A pessoa decide. Ela troca a vontade pela iniciativa. Mas veja bem,
Como eu falei que você é a protagonista, quando alguma coisa não sai bem como o esperado, você não desiste, não. Se alguma coisa fica difícil, você não desiste, não. Você te mantém constante, fazendo o que tem que fazer. E claro, né, gente? Vamos ser sinceros. Quando a gente está em crise no casamento, tem vezes assim, que dá uma vontade de desistir, que é mais ou menos, tipo assim, você está vindo bem, você está seguindo o método bem direitinho, daí você tem uma briga. Aí o que você faz? Você continua com o método direitinho que você tem que fazer. Porque você tem que ter constância. Você tem que seguir o que está sendo proposto. E aí você tem sucesso. E por que você tem sucesso? Porque você decide, tem atitude, faz a manutenção da atitude que você teve. E por isso que um método é tão importante. Por isso que você ter um plano de ação é tão importante. Para que você tenha uma constância e chegue onde você quer chegar. Porque eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo, que elas têm um monte de ação. Um monte de ação. E ações positivas, gente. Ações positivas. Mas como elas não têm uma sequência ou um método, elas acabam não tendo uma constância. E aí a coisa não dá certo. O que isso faz com elas? Faz elas desanimarem. Faz elas quererem desistir de tudo, de tudo. Então, não dá para esquecer que a responsabilidade do que tem que ser feito é de você. Ela é tua. Ela é somente tua. E uma das coisas que difere muito, eu costumo dizer que é o ouvido fértil de quem escuta. Aham. Se você não tiver um ouvido fértil, eu sei que quem está aqui, tem um ouvido e uma mente fértil, que a gente joga sementes e elas crescem. E elas crescem. Por isso que eu digo, querer resgatar um casamento, querer ter sucesso financeiro, querer ter saúde, seja emocional, seja física, bem-estar, tudo isso exige um ouvido fértil. Tudo isso exige um ouvido fértil para que as coisas cresçam, para que elas floresçam e deem fruto. Porque se o terreno não é fértil, e tem pessoas que querem um monte de coisas, mas elas não têm uma mente e nem um terreno fértil. E aí, meu amor, nada acontece. Não tem terapia, não tem consultor, não tem coach, não tem nada que vá dar um jeito. Você tem que percorrer um caminho de forma intencional. Eu quero, Cris, e eu vou percorrer o caminho. Eu vou ter ações, mas não ações jogadas no vento. Porque ação, às vezes quando tu tem um dia de ação, 2 dias sem ação. No terceiro dia tu tem ação, aí tu passa uma semana sem ação. E assim você vai levando e não chega onde você quer. Eu lembro de uma vez que eu vi uma entrevista de um médico falando que a paciente veio reclamar porque o anticoncepcional que ele deu não funcionou. Aí eles falam, mas como não funcionou? Né? A senhora tomou direitinho? Ela disse, tomei direitinho.
como é que a senhora tomou? A senhora realmente tomou todos os dias? Ela disse, tomei. Não. Todos os dias, não. Eu tomava um dia sim, no outro também. Daí eu esquecia, eu ficava assim uns 4, 5 dias sem tomar. Mas daí eu pegava, eu tomava assim uns 3 de uma vez, para garantir que ia dar certo. Aí eu esquecia uns 2 ou 3, até porque eu já tinha tomado 3, então por uns 3 dias eu acabava relaxando e esquecendo, né? Mas eu tomava o anticoncepcional. Engravidei. Tá assim de gente que faz isso. Tá assim de gente que a nutricionista diz, você tem que seguir esse cardápio, você tem que seguir essa estrutura que eu fiz para você e vai dar certo, vai funcionar. E aí você não segue. Mas como é que você não segue se você tem uma estrada que está sinalizada para você seguir? Porque tem gente que diz assim, quer saber? Essa estrada eu sei. Essa estrada eu li ali num livro como chegar até lá. E essa estrada, a seta está indo para lá, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar por aqui, porque eu acho que vou chegar no mesmo lugar, eu vou pegar um atalho. Aí teu marido até pergunta, você tá certa desse atalho que você tá pegando? Ela diz, sim! Entra aqui à direita que nós vamos sair no mesmo lugar. Só que você entra à direita e dessa direita você entra para a esquerda e quando você vê, você dá a volta e quando tu vê, você sai no mesmo lugar. Vou contar uma coisa pessoal minha para vocês. Fiz isso esses dias indo para a praia. Meu marido comentou comigo, olha, a estrada que você costuma ir, ela está interrompida. Mas tem uma outra estrada que você pode ir. E ele me explicou, você vai ali, entra ali e tal. Eu vou te mostrar, ele disse. E eu disse para ele, não, já entendi. Escutei você falando, olha só, escutei você falando e eu já entendi. Eu já sei o que fazer. E eu fui me dando bem, gente. Beleza, fui me dando bem. Entrei na estrada que eu tinha que entrar. Entrei aqui numa estrada que eu tinha para entrar. E fiquei realizada. Eu estava na estrada certa. E estava mesmo. Para que o Waze? Para que um mapa? Para que ter um método que me leve onde eu ia querer ir? Se eu estava na estrada certa, agora estou na estrada certa. Eis que chegou um momento e tinha um entroncamento. E eu, certa que eu sabia onde eu estava indo. Eu estava certa, gente. Tá? Eu tinha convicção de onde eu estava indo. Mulher tem disso às vezes. A gente tem uma convicção. A gente tem certeza que o que a gente está fazendo é certo. E aí eu fui e entrei na estrada. Pro lado errado, gente. Eu entrei na estrada pro lado errado. Certíssima que eu estava indo pro lado certo. Se eu tivesse alguém me guiando, e por isso que eu gosto tanto de guiar as pessoas, porque se eu tivesse alguém me guiando, me dizendo, ia ser mostrado para mim, você está indo pro lado errado. Eu não tinha ninguém, não estava seguindo mapa nenhum, não tinha nenhum método e certa que eu estava indo para o lado certo. Começou a demorar. Eu esperava chegar um pedágio que era para ter chegado, o pedágio não chegava, e eu comecei a me dar conta, putz, eu acho que eu estou na estrada errada.
acho que eu tô na estrada errada. E pior, quando eu fui sair de casa, eu pensei, eu tenho gasolina. Escutem isso. Muitos casamentos terminam não por falta de possibilidade, por falta de gasolina. Pode escrever. Pode escrever. Muitos casamentos terminam por falta de gasolina. Eu estava certa que eu tinha gasolina para chegar tranquilo onde eu queria, porque eu sabia o caminho. Quando eu vi, eu me desesperei, porque eu ia ficar sem gasolina, sem posto de gasolina, e eu tinha ido para o lado errado. Quando eu me dei conta, eu cheguei. E quem conhece aqui o Rio Grande do Sul, na entrada de Porto Alegre tem o Estádio do Grêmio. Eu simplesmente fui quase até a praia, voltei e acabei no mesmo lugar. E aí eu entrei na estrada certa. Sabe que quando um casamento está em crise, muitas vezes a gente se sente assim, perdida, sem se dar conta que está indo para o lado errado, muitas vezes sentindo que está ficando sem gasolina. E pior, que você poderia ter resolvido de uma maneira rápida, porque rapidamente eu ia estar na praia, porque não tinha movimento, porque a estrada que eu tinha pego é uma estrada muito boa, e no fim, ela demorou o dobro do tempo, com uma ansiedade que me deixou assim, ó. E vocês entendem bem disto. Então, quando você tem uma decisão, eu decidi bem, eu vou por aquela estrada que vai ser boa. Mas sem um plano, sem um método, muitas vezes tu fica agindo, muitas vezes reagindo, mas não chegando a lugar nenhum. Ou tu até tem a intenção, eu tinha a intenção, chegar na praia. Mas eu não tinha um mapa que me mostrasse onde eu poderia chegar. Então, para mim percorrer um caminho de forma intencional, eu tenho que ter ação, mas eu tenho que ter um plano que me diga como eu saio daqui e como eu chego lá. Como eu saio daqui e como eu chego lá. Mas tem pessoas, aquele dia eu fiz isso, que não querem ver, muitas vezes não querem aprender. Eu aprendi a lição. E às vezes a pessoa não suporta a realidade de ver que ela está errando. Ou ela não suporta ver que ela poderia ter encurtado muito caminho. Ou ela não tem uma coisa que eu quero que tu te pergunte se tu tem, que se chama humildade. E humildade nada mais é do que você colocar o pé no chão. O pé no chão. E colocar uma luz dentro de você. Porque a gente refletir é colocar uma luz para dentro de você. Cada vez que você reflete, cada vez que você aprende, cada vez que você diz, mas olha isso, eu podia ter encurtado tanto caminho. As coisas não precisavam ter sido tão sofridas. Eu não precisava ter sofrido tanta ansiedade naquela estrada. Uma luz acende dentro de você. Uma luz acende de você. Mas quando você não quer escutar quem tem mais experiência do que você, quem pode ser o teu mentor, que pode te guiar, que pode te levar,
você se torna refém. Refém de você mesmo. Você se torna refém de você mesmo. Eu gostava de uma coisa que a minha mãe falava às vezes. Ela dizia assim, quando eu era pequena, ela dizia assim, ó, baixa as orelhas. E o baixar as orelhas, ela queria dizer, tenha uma atitude de humildade para você aprender. E por isso que muita terapia de casal não dá certo. Porque se nessa terapia não tem um plano de ação, e você entra terceirizando, resolva o meu problema. Ou, se a pessoa até te dá um plano de ação, mas você diz, não. Se para emagrecer, eu vou ter que cortar o álcool, eu vou ter que cortar o carboidrato, eu vou ter que parar com doces, eu vou ter que malhar, tô fora. Isso eu não vou fazer. O que eu posso fazer então? Como assim? Como assim? Daí eu sei o que você quer. Aí você quer mágica. E eu quero que vocês escutem. Vou contar umas histórias para vocês. E isto é para que vocês não sobrem de vítima das circunstâncias. Música de Lulu Santos. Ele dizia, não vou sobrar de vítima das circunstâncias. Muita gente faz isso também. Né? Entra numa terapia como vítima das circunstâncias. E muitas vezes a pessoa é vítima. Mas se ela assume essa postura, ela está ralada. Porque ela não resgata o casamento, ela não resgata a sua estima, ela não resgata a sua vida. Não resgata a sua vida. Eu estava me lembrando de uma pessoa que ela já tinha desistido de praticamente tudo. Quando ela descobriu o meu método. Quando ela começou a entender o que ela tinha que fazer. E eu lembro que ela fez uma brincadeira comigo e depois que eu fui entender o que ela quis dizer com isso, ela disse assim, ó, eu paguei para ver. Eu não entendi o que ela queria dizer com paguei para ver. Mas aí que eu entendi, ela não estava falando eu paguei para ver. Quando ela disse eu paguei para ver, ela se apoderou do que eu dava para ela e ela pôs tudo em prática. Tintim por tintim. Ela assumiu. Eu digo ela porque ela não veio como casal. Ela assumiu. Ela decidiu ser a protagonista. Ela decidiu pagar o preço. E não é esse preço. O preço de muitas vezes ceder. O preço de muitas vezes sair de uma disputa. O que pro ego às vezes é difícil, gente. É difícil. Que aquela história que eu já falei aqui da pessoa querer ir para São Paulo, como eu falei há pouco, e pegar a estrada para Minas. E as coisas não vão dando certo, e a pessoa vê que as coisas não estão dando certo, mas elas não param. Não pegam um bom mapa, não pegam um bom método para ver como é que eu faço direito isso. Como é que eu chego onde eu quero chegar. Cris, não é uma, não é duas pessoas que me dizem, Cris, eu estou andando em círculo. E muitos casais andam em círculo, certos de que cada um está fazendo a coisa certa. E muitas vezes eles têm uma boa intenção, mas as ações não estão de acordo com a intenção. Muitos têm um monte de ação, mas eles não têm uma intenção no sentido de eu estou fazendo isto para ter esse resultado. Para ter esse resultado. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Eu acho que tem, tá?
E veja bem, paga preço, eu não estou falando em questão financeira. Né? Olha esse exemplo então. Esse aqui eu anotei para vocês. Né? Muitas vezes, o que falta para as pessoas, e eu vejo muito isso, é a segurança. Principalmente quando a gente está com a estima lá embaixo. Quem aqui já teve com a estima lá embaixo? Lá embaixo. Tu ter a segurança de alguém que sabe o que está fazendo. Você ter a segurança de quem já percorreu o caminho e sabe te dizer o que você deve fazer, sendo você ouvido fértil. É uma sensação que é uma delícia. Tu olhar para trás e saber que a pessoa está ali. Está de olho. Está cuidando, está observando o que você está fazendo. Você sabe que quando a gente tem um método, quando a gente tem um programa, essa sem dúvida é uma preocupação. A preocupação é de poder estar junto, de poder ver como as coisas estão funcionando. E veja bem, não é só dizer se você, por exemplo, na nutricionista, se você aumentou ou diminuiu o peso, não é isso. Mas é se você está conseguindo ter uma constância. Se você está conseguindo ter o esperado. E às vezes, não tem como encurtar espaço. Às vezes, demora um pouco para você começar a ver realmente resultado. Ou às vezes, você vê, isso quem trabalha com emagrecimento entende bem. Às vezes, você vê logo, de imediato, tu vê resultados. Mas aí, um final de semana, você lá dá uma escorregada e vem o desânimo e tu tem a impressão que tudo voltou para trás. Não. Se você tem alguém junto com você, se alguém vai dizer, ei, vamos voltar para a manutenção do que a gente vinha fazendo. Ok, foi uma recaída. Ok, foi uma escorregada. Que também faz parte do processo, gente. Porque não é uma mágica, é crescimento, é evolução. Aqui, a gente não fala em mágica, tá, gente? Aqui a gente fala em evolução. Quem tá aqui é para evoluir. Aí você pode me dizer, mas Cris, que medo que eu tenho de me decepcionar de novo. Que medo que eu tenho de me arriscar num programa ou num método e acabar decepcionada comigo mesma de novo. Eu entendo. Eu entendo porque medo, gente. O medo é um companheiro da gente. Eu até diria que se você não tem medo quando for resgatar teu casamento, alguma coisa está muito errada. Sabe por quê? Porque daí é aquela pessoa que diz assim, ó, eu já sei a estrada. Errei a estrada, Cris, caí num abismo. Errei a estrada. Devia ter te escutado, Cris. Devia ter te escutado antes. Muita gente me diz isso, e eu digo, tá escutando agora. Você tá me escutando agora. Você tá me ouvindo agora. Sabe o que eu já ouvi também? Mas, Cris, eu acho que eu não sou bonita. Eu acho que eu não sou uma mulher tão interessante assim para conseguir resgatar o meu casamento. Eu fico chocada quando escuto isso. Porque, gente, resgatar um casamento não tem a ver com você ser bonita ou você feia. Mas tem a ver com o quanto você se cuida. Isso tem. E quando a gente está com a estima lá embaixo mesmo,
É difícil a gente querer se cuidar. Mas mesmo assim, não é desculpa. Não é desculpa. Porque senão, somente as pessoas, as beldades do mundo, é que se estariam bem no amor ou nos relacionamentos. E não é verdade. Você conhece atrizes espetaculares que não dão certo em nenhum casamento? Não é para me contar. Eu quero que você pense. Mas elas são espetaculares, elas são lindas e tal. Qual é o defeito delas? Às vezes não é defeito nenhum. Mas às vezes, o caminho que está sendo percorrido não está certo. Não está certo. Principalmente se as pessoas vão trocando só de personagens. Ou seja, vão trocando parceiro. Mas elas continuam as mesmas e fazendo as mesmas coisas. Muda o cenário. Muda o cenário. Ao invés de estar aqui no sul, eu vou me mudar para o Nordeste. Hoje eu falei muito, por isso que minha voz está assim. E nada acontece. E nada muda. E aí o pior de tudo é que a pessoa diz assim, Cris, para mim dá sempre errado. Cris, para mim nada dá certo. Dá sempre errado. Só que a pessoa não se dá conta que ela faz tudo igual. Tem aqueles que fazem do jeito errado. Elas querem mudança, até elas fazem do jeito errado. Qual é o jeito errado? É terceirizar não para terapeuta, nem para terapia, é terceirizar para o céu. Coitado de Deus. Tanta coisa acontecendo aqui embaixo. Mas a pessoa diz, eu vou rezar, eu vou ficar aqui rezando para que Deus dê a solução. Ou eu vou entrar nessa terapia e o terapeuta vai dar a solução. Ou eu vou pegar esses livros de autoajuda e aí tudo vai estar resolvido. Eu vou pegar a receita, né? Tá ali a receita e eu vou fazer. Detalhe, tem um modo de fazer? Eu vou contar a verdade para vocês, tá? Hoje eu tô aqui, hoje eu tô assim, a honesta pura. Eu já fiz isso também, né? Uma vez eu queria fazer uma coisa e eu peguei a receita. A receita, mas não o modo de fazer. Não o modo de fazer. Não o passo a passo, não o que eu devia fazer. E não deu certo. Sabe por quê? Porque eu aprendi na dor que a ordem dos produtos, como é que é? A ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Altera. Por isso que muita gente que sofre traição, eu já falei aqui uma vez, que o que a pessoa quer? Eu quero me livrar da dor, eu quero perdoar e eu quero voltar a confiar. Tá. E o restante de tudo que vocês estão fazendo vai ficar igual? Comportamento negativo que tu tem, a falta de conexão, as disputas que vocês estão vivendo, isso vai ficar tudo igual? Sim. Porque você diz, a receita é perdoar. Aham. Mas como você faz isso? Cris, eu quero voltar a confiar. Mas como você faz isso? Porque você não tem como simplesmente perdoar e confiar. Tem um processo aqui. Então, é melhor eu rezar. Vou pedir para Deus. Vou pedir para Deus, então. Não, eu vou lá na terapia e vou dizer, olha, tá aqui meu problema, a senhora resolve para mim. Tem gente que faz assim com o filho, né? O pai e a mãe pegam um filho, levam na psicóloga infantil e dizem assim, ó, tá aqui o Joãozinho, tchau. E a psicóloga diz, ei, voltem aqui.
Tem passos que vocês vão ter que seguir. Tem um método que vocês vão ter que seguir. E eles dizem, tá, mas nós vamos ter que fazer alguma coisa? Não é mágica. Não tem mágica. Se você quer resgatar o teu casamento, você vai ter que fazer do jeito certo. E começa com a tua postura. Quando tu ficar de chororô, vitimada, deprimida, negativa, você não vai ir para lugar nenhum. Eu tô aqui para trazer solução. Minha vida é trazer solução. Eu já estou numa fase da minha vida que eu tenho tudo que eu quero. Eu estou numa fase da minha vida que eu não queria entrar na internet de maneira nenhuma. Vocês sabiam disso? Já contei sobre isso? Bom, vou contar numa outra live, senão vou ocupar todo o tempo da live aqui. Até que eu me dei conta do como eu podia transformar vidas. E transformar vidas num método, de uma maneira que as pessoas tivessem realmente acesso à liberdade. Mas de nada adianta isso se você não tem um ouvido fértil. De nada adianta se você ficar pensando, eu tenho que ser bonita, eu tinha que ser mais nova, eu tinha que ter mais dinheiro, eu tinha que não sei mais o quê, e as pessoas ficam, sabe, eu não sei se eu vou saber, eu não sei se eu vou ser capaz, e daí elas entram, elas acabam com elas. Você tem uma amiga assim? Você tem uma amiga que ela acaba com ela mesma? Ela tem um emprego assim, mas para mim não vai dar, que você veja, meu inglês é precário, e a pessoa vai se desqualificando, ela vai ficando pequenininha aqui, nada acontece na vida dela. De nada adianta também eu ter um entendimento se eu não tenho ação. Olha que eu me lembrei. Eu me lembrei de uma piada de terapia, tá? Sabe quem me passa as piadas de terapia? Meus pacientes. Aí um dia, eu disse assim, Cris, tô mandando essa piada, mas por favor, não é você, tá? Não é você. Se ele fosse ao contrário, você entra em mim com um joelhaço, fazendo eu me dar conta das coisas. Na dor é que abre. Mas ele me contou assim, disse que um cara contou para um amigo, pá, eu queria tanto me casar e tal, do amigo dele disse, mas por que você não casa? Eu não caso porque eu tenho enurese, ele disse, enurese noturna. O que é enurese noturna? Eu faço xixi na cama de noite. O amigo dele disse, olha, mas isso não é um problema. Vai fazer uma boa terapia e daí tá tudo resolvido. Aí você vai entender o que acontece com você. Mas, boa ideia. Foi fazer terapia. Ele foi fazer terapia e ficou fazendo terapia. Um dia o amigo encontra de novo. Mas e aí, meu amigo? Isso já tinha passado assim uns 2, 3 anos. Como é que você tá? Eu tô bem e tal. E como é que ficou aquela questão? Ele disse, cara, deixa eu te contar, eu entendi tudinho do porquê que eu faço xixi. Ele disse, que coisa boa, e casou. Ele disse, não, porque eu continuo fazendo xixi. Eu só agora faço xixi, mas entendendo o porquê. Aí não dá. Aí não dá. Tem que aprender a fazer o que traz resultado para você. Não fica andando em círculo se tu quer resgatar o teu casamento. Não pensa que tu sabe achar a estrada por conta própria e faz o que eu fiz. Acaba perdendo tempo. Você acaba perdendo a tua motivação, porque cada vez que as coisas não saem como esperado, cada vez que tu não chega onde tu gostaria, tu vai desmotivando.
Sem falar que tu vai ficando sem gasolina. Como eu entendo isso? Como eu entendo isso quando tu começa a ficar sem gasolina e tu não vê mais solução? Ou quando começa a ficar noite, tu tá na estrada e tu te sente sozinha e dá um pavor. Mas lembra, tudo começa com você. Tudo começa com a tua decisão de ser protagonista e não terceirizar as coisas. Ter alguém que te mostra o caminho, ter um método para você seguir, algo que te leve do ponto A ao ponto B. Ação, mas com uma intenção. E uma intenção, mas com ações que te levem onde você quer. É fundamental. Mas terceirizar a solução, não faça isso. Não faça isso. Deixa eu abrir aqui, porque eu falei, chegou. Deixa eu abrir aqui para os comentários. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Faz sentido? Escrevam aqui para mim o que vocês estão pensando. Que insights vocês estão tendo aqui. Escrevam aqui para mim saber se isso tudo está fazendo sentido para vocês. De vocês serem, sim, diz a Natália. Sim. Que insights vocês estão tendo aí? Que insights? Quem aqui quer ser protagonista da sua vida? Quem aqui quer realmente fazer a diferença na sua própria vida? Essa pergunta vocês vão ter que se fazer dentro de vocês. Se vocês são do tipo que querem só terceirizar, ou se vocês querem ter soluções. Se vocês só querem receitas, mas vocês nem querem ouvir como fazer. Total sentido, especialmente sobre vitimismo. Carol. E veja bem, eu entendo o que você passou por ser magoada. Ninguém vai tirar de ti o fato de você ter sido magoada. Mas ser magoada, estar magoada, é diferente de ser vítima. Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Com os mesmos ingredientes, pessoas diferentes farem bolos completamente diferentes. Verdade, Kiko. Você falou uma verdade completa. Mas, quando você tem o passo a passo, todo mundo acaba tendo o mesmo bolo. Com pequenas nuances de açúcar, de sal, mas quando você tem as coisas certas para fazer, aí a cabeça faz assim. Cris, saquei onde eu estava errado. Né? Ou então tem um paciente meu que brinca muito comigo, ele diz assim, captei, sábia guru, amada mestre, brincando comigo, só que ele não é o Rolando Lero, ele faz de verdade o que eu digo. Eu sinto que estou remando o barco sozinho, isso desanima. Muito. Deve ser desanima, desmotiva. Tá aqui, desmotiva. Muito, porque você rema. E aí a pessoa diz assim, mas você não está se esforçando? E tu tá dando teu sangue às vezes. Mas pode estar remando pro lado errado. Pode estar remando de um jeito onde tu te desgasta. Eu tenho muito trabalhado com pessoas, 2 palavrinhas. Empenho e desempenho. Mas aí eu vou falar sobre elas
num outro momento, porque nossa live está chegando no fim, E segunda-feira, às 8 da manhã, eu vou ter live de mentoria. Eu tenho amado fazer live de mentoria. Eu tenho conversado com pessoas incríveis, com gente tão legal. Então, segundas, quartas e sexta, vou estar aqui às 8 da manhã. E nossa próxima live à noite é terça e quinta, porque final de semana, né, eu vou estar dedicada à minha família. Então, amores, um grande beijo para todos vocês. Terça-feira, estou aqui à noite, segunda de manhã, estou esperando. Um grande beijo. Fiquem de bem com vocês, fiquem de bem com o seu amor, ok?